Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre na prática como os ambientes ganham forma com quem vive, sente e vivencia cada espaço. Hoje temos aqui Matheus e Luísa, eles que viveram a experiência de morar juntos em Portugal, dividiram um apartamento lá, contar um pouquinho da experiência, como que é a casa em Portugal. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Pois, obrigada. O Matheus morou lá um tempo, né, Matheus? Aí depois você voltou para o Brasil. E a Luísa morou lá um tempo, mas hoje ela continua morando lá. E, assim, vocês já conheciam Portugal antes de irem para lá? Bom, a minha família, minha avó é portuguesa, né? Uhum. Então eu vim para cá fazer um intercâmbio da faculdade mesmo, né? E aí depois, eu não conhecia não, eu só conheci quando eu cheguei aqui mesmo. Mas eu conhecia, assim, a história da minha avó e tal. Esse Portugal mesmo eu nunca tinha conhecido. Aham. E você, Matheus? O meu caso é um pouco parecido, assim, eu fui de intercâmbio, né, em 2008, e eu também tinha uma ideia vaga, assim, né, apesar da minha família, de eu também ter família em Portugal, né, eu conheci a minha família do Brasil, que eles chegaram a morar aqui um tempo, mas para mim era muito abstrato, né, esse país de onde vem a sua família, e realmente ideia mesmo eu não tinha nenhuma, eu fui assim... só mesmo por causa do intercâmbio, né, e por essa similaridade cultural, né, aí acabou e ter família lá também ajudou, foi um pouco assim. Aham. Matheus, mas aí quando você foi para Portugal, você já foi com essa ideia de que você ia voltar, ia passar lá um tempo, depois você ia voltar para o Brasil. O plano era esse, né, voltar depois do intercâmbio de um ano para o Brasil. Aí acabou que eu gostei, assim, da faculdade, também teve uma decisão, assim, um pouco pragmática era uma vida, assim, um pouco mais tranquila, né, do que ir para o fundão todo dia no ônibus. E aí acabou que juntou uma coisa com a outra também, aí achei que, na época, Portugal também não era tão caro, né, a moeda aqui estava forte. Aí acabou que foi uma decisão que eu tive, né, de prolongar, de terminar o curso lá. Aí fiquei mais 4 anos e meio, porque ainda não consegui algumas equivalências, né, voltei algumas coisas e ainda tenho o mestrado integrado, que na minha época eu peguei a transição. Então acabou que eu não consegui fazer tão rápido quanto era a ideia do acordo de Bolonha, né, que foi esse acordo. Mas aí foi isso, ainda fiquei mais um tempinho lá. Se a gente somar, então, dá mais ou menos perto de 5 anos. Exatamente. É bastante tempo. Bastante. E você, Luísa, quando você foi, você já tinha essa ideia de permanecer? Então, eu fui para fazer esse intercâmbio de faculdade, eu fiquei só um ano também, foi a mesma coisa do Matheus. Aí eu voltei, né, porque eu tinha que terminar a faculdade no Brasil, mas eu não tinha nenhuma ideia de ficar, não. Aí eu conheci meu marido também, enfim. Aí só depois que eu já estava trabalhando no Brasil e tal, deu uma vontade de fazer um mestrado. Aí fui procurar mestrado no Brasil e eu achava muito teórico. Aí eu vi que no mestrado aqui em Portugal era um pouco mais prático, não sei o quê, aí resolvi vir, assim. Aí já tô aqui tem 8, 9 anos por aí. Mas eu vim depois, né? 2017 pra cá. Você falou que conheceu seu marido nesse meio tempo aí. Ele já conhecia Portugal? Não, também não. Ele se animou com a ideia, então. Era a mesma coisa, ele fez o intercâmbio da faculdade dele, só que era de BH, né? E eu do Rio, aí ele encontrou aqui. E começamos a nossa história aqui. Em Portugal? E agora voltamos. Vocês começaram a história de vocês em Portugal? Sim. Ah, legal. Então Portugal aí traz histórias boas, hein? Tem algumas histórias aí familiares e essa também. A gente falando assim sobre as casas, quais são as curiosidades que a gente pode encontrar aí nas casas portuguesas? O que tem
tem de diferente? Olha, uma coisa que tinha no apartamento que eu morei com o Matheus, né, em 2008, 2009, era o banheiro. Tipo, eles chamam de casa de banho, né? Uhum. Era um banheiro que era só a pia e a privada, e no outro era só banheira. E aí você tomava banho na banheira, era tudo. Eu achava até bom, quando, assim, pra questão de dividir apartamento com outras pessoas, era até bom, né? Porque enquanto um tá tomando banho, outro tá tomando banheiro, não sei o quê. Mas isso foi uma coisa que me chamou atenção, assim, na época, né? Hoje em dia já não vejo tanto. Não sei se. Talvez prédios mais antigos, não sei. Mas aí E é tem, isso, muito na banheira tem o chuveiro. tem. E muitas vezes não tem um lugar pra você pendurar o chuveiro, entendeu? Muitas vezes é só um chuveirinho assim que você tem que ficar segurando. Isso é ruim. Mas aí o que chamam de casa de banho é esse que tem a bacia e o lavatório ou esse que tem a banheira? Não, acho que é tudo, né? Eu acho que é uma coisa só. É porque esse é muito específico, eu acho também. Eu acho. Não sou arquiteto, não tem tanto. Mas são acessos diferentes? Tipo, eu tô aqui no corredor, aí um acesso pro um e um acesso pro outro. Isso. Uhum. É. Duas portas separadas. E você, Matheus, o que você achou de diferente? O que te causou estranheza logo de cara? Tem essa peculiaridade, né, desse apartamento que a gente viveu, mas não era muito comum, não, essa solução, né, como a Luísa disse. E você tem aquela coisa que o pessoal reclama muito na Europa, né, os brasileiros, que é a questão do tanque, né, de não ter tanque. Então, isso quando você chega na Europa, assim, é incômodo, né, porque você às vezes pisa em cocô de cachorro na rua, alguma coisa assim que na Europa também tem. E aí, aí você chega em casa, você tem que lavar aquilo ali ou no lavatório ou na banheira. Então é uma coisa assim que é um pouco incômoda. Também tem a questão da banheira, né, que a Luísa também mencionou, que eles têm mais essa coisa da banheira do que do box. E aí é uma coisa que pra gente brasileiro, assim, que a gente toma mais banho e a gente também assim, a gente, né, vai, toma um banho, não sei o que, aí você prefere, às vezes, ter uma coisa mais prática, né? Enquanto a questão da banheira, às vezes, ela não é tão boa de limpar, ou ela acumula sujeira, porque ela é feita justamente para a água acumular ali, né? Então, acho o box mais prático nesse sentido, assim, para o dia a dia, né? Até por uma questão de limpeza, ele é feito mais para escoar tudo e ser prático. Mas é uma coisa assim, diferente. Depois, quando você vai vivendo mais tempo lá e tudo mais, você pode até gostar, assim, se acostumar também, né? Quando está muito frio, tomar um banho quente de banheira, assim, pode acontecer também de você criar esse hábito, né? Uhum. Eu cheguei a morar na Alemanha, depois eu gostava de fazer isso, assim, ainda mais que lá era mais frio, assim, aí dá aquela relaxada, assim, no final do dia. Tem essa vantagem também. Mas vocês chegaram a usar a banheira como banheira, então. Eu já usei. Nunca usou, Luísa? Olha Só só. banho. As meninas não sou muito adepta da banheira. Eu dei uma ou duas vezes. Foi muito. Mas eu fico pensando tipo assim, na acessibilidade de idoso, sabe? É que tem muito idoso. Como é que eles fazem com banheiro? Perigoso, sabe? Isso é muito interessante, porque ainda por cima, lá na Alemanha, tinha várias regras, assim, várias normas de piso antiderrapante, de tudo isso, e só que chega na banheira e pode ser uma banheira. Que, assim, ela é super lisa, mas mesmo que você bote um tapetinho, aquela superfície é super irregular, depois você também tem que pular para dentro dela, né? Você tem que subir. Então é uma coisa que não faz muito sentido, mas aconteceu alguma coisa assim com vocês de escorregar, não? Já dei umas. Ainda bem que eu nunca caí, eu acho, de fato, mas. Comigo também nunca aconteceu. Só com as meninas que elas ficam. Aí fica muito ensaboado ali, aí eu fico, cuidado, não sei o quê. Eu tinha até um tapetinho também no início, quando a Cecília era muito pequenininha. Mas depois, ninguém nunca, graças a Deus, aconteceu nada. Que bom. Mas na casa que você mora hoje em dia,
é assim também, com banheiro separado. Ah, um banheiro separado não, mas tem banheira. Nos 2 banheiros tem banheira. Uhum. É uma coisa que eu queria mudar, mas a gente vai deixando, né? E fica assim. Para elas que já nasceram assim, né? Pra elas é bom, confesso. Uhum. E a cozinha? A cozinha é igual aqui no Brasil? Cozinha, no geral, é parecida, né? Não sei. Mas o fogão, talvez, que aqui tem muito. Não tem o fogão igual aí, que é uma peça única, né? Um eletrodoméstico tem as bocas do fogão e o forno, né? Que é separado. Pelo menos hoje em dia é uma placa, né? Uma placa elétrica, uma placa gás. E o forno é separado, né? Geralmente naquelas torres, não sei como é que fala. Uhum. É verdade. Micro-ondas e forno, por exemplo. Isso eu acho legal, assim, na Europa tem mais opção de marcenaria, assim, de equipamentos para embutir, né? Inclusive a geladeira, é comum ter geladeira embutida. Uhum. Então você planeja aquela marcenaria toda e fica tudo guardado, assim. Agora está começando a chegar aqui no Brasil, mas isso já tem na Europa há um tempo já. Tem isso mesmo na geladeira. Tem uma outra coisa interessante, assim, de uma diferença também, que é a questão do que os portugueses chamam de átrio, né? Que você, normalmente, diferente do Brasil, você não entra direto na sala ou na cozinha. Normalmente tem um espaço de distribuição. Isso aí é interessante. Sim. Aí dali você vai para o corredor ou você já vai direto para os ambientes, mas tem esse espaço de transição e acaba que não tem tanto essa marcação também de entrada da frente, entrada de serviço. Uhum. No Brasil a gente ainda tem um pouco, é tudo meio que igual, né, Luísa? Aqui é uma coisa só, você entra e aí tem um hall, geralmente sempre é grande, e aí você vai ou pra sala e tem a área, tipo, da sala, e tem a área dos quartos, né, meio que bem dividida. É isso. Outra coisa também em relação à cozinha, a área de serviço aqui não é tão comum ter também. Você falou do tanque, realmente tem tanque, nem área de serviço, e quando tem, mínimo, sabe? A máquina de lavar. Assim. Aí a máquina de lavar fica onde? Fica na cozinha, às vezes. Muitas vezes fica na cozinha. Tem a máquina de lavar louça e do lado uma máquina de lavar roupa, por exemplo. É comum, bem comum ter. E aí não tem a questão do varal para estender uma roupa. Pois é, triste. Eu já morei num apartamento em Portugal que a máquina era no banheiro. Depois na Alemanha também vi com mais frequência. Máquina de lavar no banheiro também tem muito. Tem. Mas assim, para estender também não tem opção, né? Para estender uma roupa. É varal de chão, né? É muito comum ter varal de chão. Uhum. Em Portugal também tem ainda um pouco a cultura de pendurar do lado de fora, né? Pois é, eu tava até olhando aqui o pessoal botando umas colchas na varanda. É como se fosse uma marcação de território, né? É uma decoração daquele espaço ali. E as semelhanças que chegaram aí e perceberam? Pô, isso aqui é igualzinho no Brasil. Acho que tudo que a gente não está mencionando, eu diria que é bastante semelhante, né? Você tem várias semelhanças, assim, né? Essa própria organização da casa, quartos, né? Normalmente um pouco mais para o fundo da casa, sala como espaço social, a cozinha, tirando esses detalhes, assim, me parece semelhante. No geral, me parece ser uma coisa... Assim, na verdade, a casa também no Brasil, ela veio muito da casa portuguesa, né? Uhum. Com algumas adaptações no período colonial, que não dava para eles fazerem exatamente do mesmo jeito, né? Uhum. Em Portugal, por exemplo, as cozinhas costumavam ser no centro da casa, que ajudava a aquecer a casa. Uhum. Aí, quando eles chegaram no Brasil, isso daí era uma coisa um pouco incômoda, né? Então, por isso, no Brasil, as casas começaram a ter a cozinha mais para o lado de fora, né? Uhum.
Aqui no Brasil também a suíte tem ganhado muita força, né? Tipo, o banheiro saiu de fora para dentro da casa e agora o banheiro está dentro do quarto. Aí em Portugal também é comum os quartos serem todos suítes. Verdade. Tem uma valorização da suíte, né, grande. Tem um detalhe interessante, assim, que eu reparei também, é que lá não tinha essa preocupação tão grande de colocar o banheiro necessariamente na fachada, com iluminação natural. Você pode ter o banheiro com ventilação mecânica. Uhum. Aqui no Brasil também pode, né? A norma de desempenho deixa você fazer, mas eu acho que alguns códigos de obra municipais ainda tem um pouco isso, ainda tem um pouco essa cultura. E aí acho que às vezes, né, se a unidade tem pouca fachada, acaba sendo bom você ter o banheiro para dentro, porque você prioriza as áreas de maior permanência, né? Às vezes acontece de quererem forçar muito isso, e aí acaba que os quartos ficam muito apertados, ou a janela da sala já não fica tão grande, né? Então, eu achava isso interessante. Também via isso um pouco assim que eu cheguei a fazer, né? Disciplina de projeto lá e tudo mais. Eu via que não tinha essa regra tão forte lá. Aqui em casa os banheiros não têm iluminação natural. É tudo tipo um exaustozinho, sei lá, uma coisa. Tem assim. ventilação mecânica ou não? Também não. Então, tem um negócio na parede, eu não sei, tipo não é um ventilador, não é um exaustor, não é nada elétrico ligado na tomada, não, mas tem um buraco ali que liga em algum cano do prédio, alguma tubulação, não sei, que tá puxando, não sei como, o ar, entendeu? Mas não é nenhum ventilador, nem nada assim, não. Aqui no Brasil, as casas elas têm uma preocupação muito grande com a questão do calor, né? Aí em Portugal tem uma preocupação com o calor e também com o frio. Como que as casas elas se relacionam com o clima? Não, isso foi uma coisa que, pelo menos na época que a gente morou aqui, não tinha, tipo assim, a casa não era muito preparada para o frio, sabe? E eu achava o frio daqui frio, sabe? Mas eu acho que eles, não sei se acham tão frio, mas eu não me sentia quentinha, assim, dentro de casa, não. A gente tinha que comprar aquecedor portátil, elétrico, a óleo, não sei o que, para poder aquecer as divisões. Agora, onde eu moro, já tem aquecimento central, né? Não sei de explicar, como é que fala? Que eles são assim. É de água, né? Água quente. É radiador. Sim. Então, já melhorou. Porque, né, você percebe bastante a diferença. Sim, com certeza. Ele atende a todos os ambientes. Sim. Menos a cozinha, que fica uma geladeira no inverno. Nossa, é verdade. O apartamento que a gente dividiu, ele realmente tinha esse problema, era frio, né? E outras casas que eu fui em Portugal que não eram novas, elas têm muito esse problema, porque antigamente não tinha uma norma para isso, né? Depois as construções novas elas são obrigadas a botar isolamento térmico. Agora em Portugal, então realmente isso daí foi uma coisa que melhorou, mas as construções novas normalmente têm esse tipo de aquecimento, né? Que é melhor, assim, né? E também tem o isolamento térmico, isso daí tudo tem que seguir uma norma para poder não ter tanto frio dentro. Sim. Eu morei num apartamento aqui, uns anos atrás, que, tipo assim, saía a fumaça da boca, sabe, dentro de casa. Tão frio que era. Não batia sol no inverno, então era bem complicado. O sol que batia no verão, então era tenso. Bom, assim, quando vocês foram dividir o apartamento, alguns hábitos a gente precisa se adequar, né? Para viver num ambiente coletivo. Mas, assim, tem alguns hábitos que vocês precisaram criar devido à casa portuguesa? Especificamente aí? Uma coisa que eu reparei, assim, nesse apartamento que a gente dividiu, a Luísa voltou para o Brasil, eu acabei continuando lá, né?
E lá tinha uma varanda que eu não era eu não tinha, não cheguei a morar num apartamento com varanda no Brasil. E o Porto é uma cidade que chove muito, muito mesmo, assim. E aí aconteceu, né? Outono começa a cair, sei lá, folha, várias coisas assim, sujeira, começa a chover. E em Portugal, na varanda só tinha um ladrão, assim, né? Para escoar água. E aí aquilo ali entupia, chegou a entupir uma vez e começou a entrar água dentro da casa. Meu Deus. E aí ali eu percebi, gente, eu tenho que ficar sempre olhando porque esse é o único escoamento, né? Não tem um ralo abacaxi, né, que a gente chama, ou uma outra coisa. Na Alemanha, por exemplo, é obrigatório você ter 2 tipos de ralo, esse abacaxi e esse ladrão. Aham. E aí, quer dizer, eu ficava assim, aí depois aquilo ali virou uma preocupação, né, de estar sempre olhando para aquilo ali não inundar de novo. Você, Luísa, não mudou nada na sua rotina? Não, essa coisa do aquecimento, né? De ter que comprar um aquecedor, tipo, ligar, ficar preocupado que gasta muita energia, essas coisas assim. Eu tive que ficar bem atenta, assim, na época que eu tinha aquecedor portátil, né? Aham. Mas até para usar o banheiro foi uma adaptação fácil, né? Como a gente dividia apartamento, essa questão dele ser separado, né? Nesse outro apartamento que a gente morou junto, era bom. Como a gente dividia apartamento com outras pessoas, né? Era bom para facilitar o banho, não sei o quê. Não atrapalhava muito, assim. E dá para ter privacidade morando com outras pessoas? Acho que sim, até porque acho que a gente tinha uns horários um pouco diferentes também. A gente ia para faculdade, cada um tinha um horário diferente. E semana, acho que o Matheus ia muito também para a família, eu também às vezes ia. Então acaba que foi Sim. tranquilo. E o apartamento facilita as interações também. Uma característica assim legal desse apartamento que a gente dividiu, também foi uma coisa que a gente não quis mudar, ele também veio mobiliado, né? Mas é que a sala era um espaço que a gente podia se encontrar, né, Luísa? E enquanto que depois, por exemplo, eu cheguei a dividir um pouco o apartamento também na Alemanha e tal, até pelo preço dos imóveis e dos aluguéis e tal, é comum as pessoas transformarem a sala num quarto. Aí realmente fica desagradável, porque você perde esse espaço de convívio, né, que vira um quarto de mais uma pessoa, e quando você encontra as pessoas, normalmente é na cozinha, assim, né, aí você encontra ali na cozinha e tal, mas perde um pouco essa coisa, né, essa sensação de casa, de você ter um espaço também, parece que está todo mundo ali num alojamento, então isso ainda foi legal, assim, da época que a gente dividiu. Foi. E aí tinha um rodízio da louça ou não existia isso? Cada um lavava o seu. Acho que cada um lavava o seu. Tinha um negócio tinha uma caixinha da água, não sei, tinha umas coisas que a gente dividia, né? Acho que era água, que tinha que comprar água, beber água da torneira. Não sei, tinha algumas coisas direito, mas... Verdade, algumas coisas acho que a gente dividia, produto de limpeza, né? Umas coisas mais geral, assim, né? E aí a comida de cada um, fora a água, talvez, porque a gente tinha que levar uns galões de 5 litros, né? Uma coisa assim. Eu acho que a Luísa até comia um pouco mais em casa, eu acabava comendo no bandejão da faculdade ou em algum lugar. Eu vivia de macarrão. Muito bom. Mas assim, os apartamentos em geral não tem uma lava-louça não, né? Aqui é comum ter, na verdade. Aqui é bem comum. É comum. Ter a lava-louça. Costuma ter mais, né? Geralmente é embutido mesmo, assim, no armário, na marcenaria da cozinha, né? Foi fácil vocês acharem esse apartamento? Na época até foi.
Não sei como é que está Portugal hoje, né? Mas na época realmente tinham algumas opções. Eu fui ligando e não tive muita dificuldade. Eu acho até que foi um apartamento bom, assim. Hoje em dia eu não sei como é que é, né? Nessas cidades grandes, mas foi tranquilo. Hoje em dia está bem complicado. Tá tudo caro e mais difícil. Naquela época também não tinha Facebook, não sei, mas acho que era mais via anúncio, né? Tipo, ligar. Era manual. Hoje em dia, assim, tem muita opção pelo Facebook, não sei o que, tem os golpes, essas coisas, né? Mas a procura hoje em dia tá muito maior também. Então... Mas onde você mora hoje, Luísa, também foi fácil de encontrar? Hoje agora eu comprei um apartamento aqui, né? Uhum. Mas também foi difícil, mesmo. Foi difícil achar uma coisa que a gente gostasse, desse, né? No nosso orçamento. Você teve que pesquisar muito? Sim. Você visitou muito apartamento? Nossa, muito. Muita coisa ruim também. Difícil, viu? E eu tinha um tempo para sair de um apartamento, né? Eu tava alugado. Aí eu tinha que sair, aí eu tinha que achar outro apartamento pra gente morar, né? E aí a gente falou, fazia sentido a gente comprar, porque tava tudo muito caro e já eu ia ter a Cecília também, né? Então aí já tava aquela confusão e aí a gente visitou muito apartamento, muito mesmo. Até achar um que foi bom. Mas assim, quando vocês foram alugar lá atrás, vocês não visitaram tantos apartamentos não, ou chegaram a visitar alguns? Então, para alugar foi mais fácil, porque meio que foi uma indicação. Uns amigos já moravam aqui, aí já tinha um senhorio, né? Que é o... Como fala? É o proprietário, né? Proprietário, sim. Ele aí indicou, aí o senhorio já tinha outro apartamento, então foi meio que muitas indicações. Aí a gente não visitou muito para alugar, não. Foi mais para depois. Mas essa experiência de visitar vários apartamentos? Eu gosto, né? Uhum. O meu hobby é ficar procurando, entrando no site de imóveis, sabe, tipo Idealista, essas coisas. Sabendo. Eu gosto disso. Mas quais são as diferenças que você percebe de um apartamento para o outro? Coisas que a gente tinha que procurar muito era tipo exposição solar, né? Porque como a gente já sofreu muito com o apartamento que não batia sol no inverno, a gente tentou procurar um que tivesse batesse sol, sabe, que fosse bem iluminado, com muitas janelas e tal. E que tivesse aquecimento também. E que tivesse uma boa certificação energética, né? Que esse negócio de no verão e no inverno também é agradável, entendeu? Então, isso foi o que a gente mais procurou, assim, nos apartamentos. Mas como é que funciona essa certificação energética aqui no Brasil? Não é muito comum, assim. Olha, eu não sei quais são os critérios, mas eu sei que cada apartamento tem uma certificação. Aí tem de A a D, eu acho, ou F, não sei. E aí quando você compra um equipamento eletrônico, é a questão da economia de energia. Então, se você tiver um apartamento muito envidraçado, na Europa você tende a ter uma avaliação pior, porque você vai gastar mais energia no inverno para manter ele quente. Uhum. Aí você sabe antes, né? Isso daí realmente é um custo alto, né? Quando você tem um apartamento muito exposto, ou que não tem isolamento térmico bom, às vezes coberturas, tende a piorar a avaliação. Uhum. E aqui tem capoto, eu não sei como é que é o nome do Brasil. Acho que é um revestimento, que é tipo um isopor. É o isolamento térmico, Que é bom, entendeu, ter isso. E aí isso ajuda nesse certificação energética. Mas quando eu estou procurando lá para alugar, já tem lá, ó, esse aqui é certificado e tem tal classificação. Eu não sei se isso é uma informação que as pessoas... acho que sim, elas devem botar assim no anúncio, né, por exemplo.
Alguns põem, alguns não. Não é uma coisa obrigatória, assim. Bom saber dessas coisas mesmo. Mas acaba sendo um fator de valorização, né? Porque se for classe A, aí você já sabe que vai gastar menos e tudo mais. E o que vocês levariam assim da casa portuguesa para a casa brasileira, que vocês acham que a casa brasileira podia ter? A questão da máquina de lavar louça, talvez, que é muito comum. Eu acho que às vezes é interessante também o átrio, né? Às vezes você tem um espaço assim de transição entre a porta da rua e as partes de dentro da casa, né? Ter esse filtro, assim. Eu não acho ruim também. Às vezes também essa preocupação um pouco com isolamento térmico, algumas situações, por exemplo, apartamentos de cobertura, apartamentos virados para o sol, acho que já podia ter um cuidado maior assim no Brasil, entendeu? De proteção, porque você, bem ou mal, vai gastar muito mais ar-condicionado se a parede do seu quarto ficar virada para norte, não só a janela aberta para norte, por exemplo, mas a parede também vai levar muito sol ali. E aqui no Brasil acho que a gente ainda não avalia tanto isso, mas seria algo que seria interessante começar a olhar mais, assim, né? E o que da casa brasileira que está faltando aí na casa de Portugal? Janela no banheiro. Eu sinto falta. No inverno nem tanto, né? Mas no verão. O tanque, com certeza. Se tiver uma opção de boxe, às vezes não seria ruim. Seria ótimo. Às vezes eu acho que no Brasil também, né, até por uma característica do clima, tem janelas maiores, né? Pelo menos aquele apartamento que a gente viveu, a janela era muito estreitinha, lembra? Verdade. Era uma tripinha, né? Era bem fininha. Ali eu sentia falta de uma janela um pouco maior, assim, mas às vezes também era uma questão daquele apartamento em particular, né? Mas também tem isso, né? Que quanto maior for a janela lá, pior para essa questão térmica, né? Se a janela não for, tipo, de vidro duplo ou dupla... Como é que eles falam? Dupla vidraçaria, não. Dupla caixilharia. Acho que é 2 janelas, né? Coisas, por exemplo, ajudam também. Sim. E a localização influencia muito na escolha do apartamento? Sim, muito. Quais foram os critérios assim que vocês adotaram com questão à localização para dizer sim ou não para um apartamento? No nosso caso agora, a gente buscou uma coisa que a gente não mora mais no Porto, assim, na cidade, né? A gente mora um pouco mais afastado. Até porque é tudo muito mais caro lá. E questão de se locomover é bem de boa, é bem muito perto do Porto, entendeu? Então a gente buscou uma coisa um pouco mais afastada, que fosse mais tranquila, porque o Porto também já está muito saturado, muito gente e tal. A gente buscava uma coisa um pouquinho mais tranquila. Acho que foi isso. Mas eu acho que na época que a gente morou aqui em 2009 foi diferente, né? A gente buscava uma coisa talvez perto do metrô, essas coisas assim também. Não sei, o Matheus pode falar mais que ele que achou pra gente. Na época, quando eu procurei perto de uma área meio que central, né? E aí a gente acabou ficando numa área boa, assim, de transporte e tal, também era relativamente próximo da faculdade. Depois eu cheguei a me mudar também para uma outra área, assim, que também era boa uns anos depois. Mas eu acho que é isso, assim, transporte, né, ser bom, a localização também ter algumas amenidades, né, parque, isso daí é sempre uma coisa, assim, que valoriza, né. Em Portugal mesmo, assim, também, se tiver praia, alguma coisa perto, né, não deixa de ser bom, assim. Mas se você fosse buscar um apartamento hoje, em Portugal,
quais são os critérios que você adotaria para o seu momento de vida hoje? Hoje, assim, eu teria que ter um trabalho lá para morar lá. Aí realmente seria importante esse meu deslocamento para o trabalho, né? Ou para locais onde eu tivesse obra, né? Se fosse um trabalho como autônomo, uma coisa assim. E realmente estar próximo de infraestrutura de transporte, né? As pessoas usam muito carro também no norte de Portugal, né? Isso é uma coisa que é bastante presente, assim. Então, para quem usa carro, também acho que está perto das principais vias, né? Sem que isso também seja uma localização ruim. E isso, né? Esses outros fatores, né? Você poder, sei lá, ir para um museu, andar, sei lá, também um pouco no Porto, né? Que é onde tem a maior parte das atrações, vamos dizer assim, dos restaurantes, dos cafés. Acho que isso daí também é um fator importante. Acho que essa questão do transporte também a gente pensou muito em ser perto do metrô, que assim, a gente trabalha de casa hoje em dia, então não é essencial a gente estar perto de transporte e tal, mas no futuro, né, sei lá, depois a gente não trabalha mais de casa, a gente tem que ir para um escritório, então a gente está mais perto do metrô, tem mais a possibilidade de transporte e tal. Isso foi uma coisa que também a gente pensou bastante. Também ter supermercado, tudo perto, né? Apesar de não ser no centro do Porto, a gente está bem servido de qualquer coisa a gente pode fazer aqui. A gente não precisa ir para o Porto para resolver burocracia. Então, também ajuda. E para a rotina das crianças também funciona bem a localização. Sim, a gente achou perto também, então é pertinho, tipo, 5 minutos de carro, nem 5 minutos, então isso é bom também. Não tem trânsito, porque como é no Porto, você andar de carro no centro do Porto sei lá, você demora 20 minutos para andar alguns quarteirões, e aqui você não tem esse trânsito todo, né? Quer dizer, agora tá começando a ter, mas enfim, é diferente. Uhum. Se a gente comparasse assim, sua infância no Brasil com a infância das suas filhas em Portugal, quais seriam as principais diferenças que você veria? Boa pergunta. Não sei, a gente. Acho que é assim, elas vão a parquinho, essas coisas que a gente também tem muito, né? Tem parquinho aqui perto, não sei. Agora elas passam mais tempo na escola do que eu, por exemplo, porque a escola no Brasil era só de manhã ou de tarde, né? Aqui mais tempo na escola, tipo, a escola tem mais convívio na escola, eu acho, do que o que eu tinha, né, na minha época, por exemplo. Isso. No tempo que vocês moraram aí, vocês sentiram falta de alguma comida específica? Acho que no início sim, mas agora já tem tanta coisa. Você acha quase tudo aqui, mas pão de queijo é normal, tem todos os supermercados têm a sua marca de pão de queijo. Sim, no início quando a gente chegou, só um supermercado que tinha, hoje já todos têm, entendeu? Então, Verdade, na época que a gente morou aí não tinha tanta coisa, né? Assim, hoje pelo em dia, menos a sensação que dava era que não era tão fácil assim. pois, hoje em dia tem muito, muito brasileiro, muita coisa do Brasil aqui, então você sente... Eu chegava a levar mate na mala. Mate? Para fazer. Pois é, eu hoje em sentia dia... falta de mate, por exemplo. Pois. Hoje em dia já encontro fácil. Mate, tapioca, tudo isso tem normal, assim, no supermercado normal, não é nenhum específico, sabe? Porque tem os supermercados brasileiros e tal, os mercadinhos, né? Mas você acha nos grandes supermercados, assim, você acha tudo hoje em dia, Uhum. né? Assim, então... Mas, Matheus, está sentindo falta de alguma coisa que só tem lá, não? Em Portugal, olha, eu acho que quando eu voltei, logo depois que eu voltei, que eu estava acostumado, né, com alguns lugares, a comer em alguns lugares e tal, logo cheguei no Brasil e senti falta de algumas coisas, né, daqueles hábitos e tudo mais, e até da comida de lá mesmo, né? Sentia falta de algumas coisas, sim.
E uma coisa também que eu gostava muito em Portugal era o expresso, que eles fazem de uma maneira bem característica, e eu acho que sou uma pessoa mais do expresso mesmo. Então eu sinto falta, assim, de parar em qualquer lugar, assim, pedir um expresso, e o expresso é realmente bom, assim. Eu realmente gostava. Aqui tem também, mas é diferente, assim. Em Portugal, qualquer lugar que você toma um expresso é muito bom. Aí isso eu sinto um pouco de falta, assim, ter mais opções, assim. Bom, gente, nossa conversa tá boa, mas queria agradecer aí a presença de vocês. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Luísa. Esse bate-papo aí sobre a Casa Portuguesa. Até o próximo Entre Tijolos.